posso. Ah, direct. Eu compartilhar no Facebook, acho que também não dá. Compartilhar não? Sim. Como é que fica? Então, pai, o que você tá fazendo? Primeiro eu estou preparando as ferramentas, as raspadeiras, tudo feitas por nós, usando serrote velho. Aí eu vou calibrar esse fundo aí. Esse fundo precisa ser calibrado, chegar no tom que a gente precisa aqui. O primeiro passo para uma boa calibragem de fundo é as ferramentas bem afiadas, né? Então, as ferramentas bem afiadas. Cortando e não riscando, né? Eu estou usando uma pedra Brasiba 400, esse lado aqui é 600, e aí eu estou finalizando com uma lixa 1200 para um polimento. O segredo é o seguinte: uma boa raspadeira ela precisa de um aço muito bom, e a gente não tem, a gente até tem disponível algumas raspilhas aí no Mercado Livre, em alguns lugares aí, mas o problema dela é isso aqui, ó, tensão. Toda raspilha vai trabalhar com tensão. Então o corte reto ele não corta. Na hora que você dá uma tensão no centro dela, quanto mais tensão, mais força você vai estar colocando no corte, e mais ele vai aderir à madeira e tirar lascas, né? Tirar ferpas da madeira. Então, como funciona um corte de raspadeira? Aqui eu tenho um ângulo mais ou menos de 45 graus em relação a ela. Esse corte ele tem que ficar reto, tá? Eu faço isso na máquina, tudo. Preparo ele para que ele fique bem afiado com o corte de um lado só. Não é igual faca que eu vou afiar aqui para um fio central. Porque o que vai fazer cortar essa raspadeira é o fio. Esse fio ele tem que estar bem preciso, porque depois eu vou virar esse fio para que ele faça o corte. Então aqui, olha, eu tenho um vaso, né, um vazamento de 45 graus com a paralela. Isso aqui ele está cortando e cortando bem, ó. Como que eu vou saber que ele está cortando? No meu caso aqui eu uso os próprios pelos dos braços, ó. Tá vendo? Ó.
um bom corte aqui, eu sei que o meu corte ali vai ser funcional. Coisa assim, claro que com um toque no dedo você percebe que o fio está liso. Eu não posso ter aqui dentes, eu não posso ter aqui apenas o vazamento da pedra, porque senão ele vai ficar riscos lá na peça. Então, por isso que o corte tem que ficar certinho. Uma vez passado na pedra, eu vou para as lixas apenas para poder finalizar o corte. Agora eu viro o corte e começo. Então, como que eu vou virar esse corte? A gente tem algumas ferramentas próprias para isso. Nesse caso aqui, uns chamam de cinzel, outros de afiador, sabe? Afiador de raspadeira. Mas isso daqui é um fuzil liso, né? Muitos açougueiros usam lá para afiar sua faca. Tem o fuzil com a serrilha, né? Que ele serve para vazar de novo o corte. Nesse caso a gente usa o liso. É outra situação, a gente pode usar as costas de um bom formão, pode, desde que o aço seja, ele não pode cortar o outro aço ou ele marcar o outro aço. Então ele tem que ser bem, nesse caso aqui eu vou virar ele ao contrário. Lembra, o corte está aqui, está aqui. Eu estou apenas voltando ele um pouco ao contrário. Vou fazer isso porque eu tenho dois cortes, tá? Isso é importante. Eu uso a mesma peça para dois cortes. Tem um corte do lado de cá, 45 graus para cá. O mesmo 45 graus está aqui. Por que eu tenho isso? Porque na hora que eu vou usar essa raspadeira com o corte para lá, eu simplesmente posso fazer isso aqui e continuar usando. Se os cortes fossem para os dois lados, eu estaria usando aqui, aí eu teria que pegar a raspadeira e fazer isso aqui para usar o lado de cá, entendeu? Sendo assim, eu uso aqui e só faço isso aqui na mão e já continuo trabalhando. Eu não preciso fazer esse movimento. E eu uso os dois lados da raspilha, né? Agora o corte, literalmente, ele está mais ou menos num ângulozinho aqui de uns 10 graus ao contrário do que eu deixei na afiação. Então eu venho aqui, ó, e vou virar o corte, literalmente. O ângulo mais ou menos de 30 graus, ó. Aí o corte virou. Provavelmente na câmera não vai dar para visualizar, mas eu estou com um corte aqui, ó. Se você prestar, tem um fio virado. É esse fio aqui que vai raspar, tá? Mesma coisa do lado de cá. Eu vou fazer uma experiência para vocês verem, ó. Aqui eu tenho elas apenas afiada e cortando, tá? Ela corta bastante. Apenas afiada. Se eu fizer isso, ó, ela agride muito pouco. Ela agride muito pouco. Mas uma vez o corte virado, aí ó. Entende? Olha só. E isso aqui que é o importante, tá vendo? Ó, aqui é onde ele saiu da máquina, da calibradora. Ele tem riscos. Eu tenho que tirar esses riscos todos, mantendo uma espessura para esse fundo. E aí depois a gente vai calibrar o fundo. O que é calibrar esse fundo? Além de deixar nas espessuras, eu preciso ter aqui uma espessura determinada no bojo maior, né? Que aí é diante do som. Cada som que eu quero para o instrumento, cada parte do instrumento, eu vou precisar que ela me responda a uma ressonância. Então é por isso que está tendo essa situação. Então vamos lá. Por que eu trabalho com mais de uma raspadeira?
conforme eu estou usando ela aqui nesse momento, isso é atrito. Então, o atrito, mesmo sendo madeira com ferro, o ferro esquenta. Então, muitas vezes chega a queimar isso aqui. Então, conforme eu estou trabalhando com ela, ela esquenta, eu viro. A hora que ela esquenta de novo, aí eu já pego essa e viro para essa. Porque aí eu vou usando essa até que ela esfriar um pouco. Essa é a função da gente ter, às vezes, várias raspadeiras e também pelo corte, porque conforme eu vou usando ela, elas vão secando. É natural. Aí eu tenho que virar o corte de novo, faço a fiação de novo e assim por vai. Como essas raspilhas são de um aço muito bom, dificilmente elas perdem os cortes tão fácil assim, né? Olha como que ela está cortando bem. Muitas vezes, se você afiar bem a raspadeira ao ponto dela ficar com um corte muito bom, você sofre muito pouco com a lixa. Né? E a lixa é um desgaste muito grande nos braços. Né? Uma vez eu fiz aquela ponta, aí eu vi. Aqui você percebe, tá vendo? Olha como que ele saiu, ele está muito riscado. Todo riscado. Porque ele saiu lá da máquina, né? A lixa, a grana da lixa grossa, ela risca tudo, tá vendo? Fica muito marcado. Aqui aonde passa a raspilha, olha como que ele fica polidinho. Então, com pouca coisa você vai sofrer para lixar ele. E você vai deixando as espessuras que a gente predetermina para o próprio instrumento, né? Isso é muito bom. Deixo um lado deles cortando mais ou mais o fio mais virado, porque esse vai dar um desbaste maior. O outro eu consigo fazer um acabamento melhor, tirando a superfície um pouco mais fina, para dar os acabamentos. E aí a hora que eu vou trabalhar a madeira, aqui ó, eu vou achar o ângulo do fio. Se eu fizer assim, ó, ele não vai cortar. Ó. Conforme eu vou descendo com a mão, ó lá, aí eu acho o fio, ó, aí eu achei. Vou ficar nesse ângulo aqui. Isso pode variar de cada raspadinha. E eu faço esse movimento, ó. Este movimento que é para ela cortar. Ah, eu posso trabalhar só aqui na ponta? Eu posso. Eu vou trabalhar aqui, ó. Esses dois dedos vão tensionar, os dedos centrais vão tensionar aqui, ó, o ponto onde eu quero que ela corte mais. Se eu trabalhar com os dois dedos aqui e fizer essa tensão, ela funciona? Funciona. Mas eu não tenho o domínio dela. Conforme eu faço isso daqui, ó, aí eu tenho todo o domínio da raspadeira. E quanto mais baixo, eu trabalho com o dedo encostado aqui na peça. Aí eu vou tendo todo o conforto para que ela corte bem. Isso aqui, ó, é um jacarandá de demolição. Essa peça aqui veio da Bahia. Ela tem uma característica muito bonita porque ela era uma peça de uma porteira. Ó. Então a gente tem algumas pessoas que são garimpeiros, né? Eles garimpam madeiras. E essas pessoas, que são os fornecedores que a gente tem há muito tempo, eles localizam, né? E eles conhecem o perfil de cada luthier.
e o potencial de cada um tira. Então, quando ele tem lá uma madeira que ele qualifica ser uma madeira nobre, uma madeira boa, uma madeira já seca, né? Aí eles nos mandam foto, e na foto você já percebe se esse material vai te dar um bom projeto. Muitas vezes você tem que comprar muita madeira para que você consiga alguns exemplares como esse. Uma das características desse exemplar, ele deu três fundos, né? Os quais 2 já foram embora, resta apenas esse. E a característica dessa madeira é que essa porteira já estava nessa fazenda há mais de 100 anos. Então é um jacarandá centenário. Você coloca um medidor digital que a gente sempre usa aqui, ele sempre vai dar low, quer dizer, ele vai estar zerado, não tem umidade. Para mim trabalhar com ele, eu tenho que estabilizar a umidade dele. Às vezes até mesmo ligar o umidificador para que ele tenha um pouco de umidade e a gente poder estar trabalhando nele. Equalizar esse ponto. E isso faz com que o jacarandá não trinque. Esse jacarandá está emendado aqui conosco há pelo menos 2 anos. Eu não tenho nem ponto de trinco nele. Nem ponto. Essa é uma das características do cuidado que a gente tem com a madeira. Ah, Jorge, mas encontra isso pré-pronto, né? Acho que encontra. Temos bastante fornecedor que vende madeira para loteria aí, são fornecedores sérios. Eu mesmo compro muitas vezes desses fornecedores já. Tem um custo um pouco maior, mas são madeiras bem trabalhadas, bem estabilizadas também. Nesse caso, são projetos especiais, né? Então a gente precisa de material especial para eles. Tá vendo? Percebe o quanto essa madeira está riscada? Os riscos da lixa. Se você chegar bem perto aqui, filho, ó, para perceber o tanto que os riscos, tá vendo os riscos da madeira? Esses riscos são causados pela calibradora. A gente precisa trabalhar às vezes com uma grana de lixa bem grossa no jacarandá, para que ele consiga nivelar bem, porque é uma madeira muito densa, né? Nós temos aqui uma densidade muito alta, né, no jacarandá. Vamos lá. O triplo BRX perguntou: Jorge, bom dia. Tem diferença entre os tipos de madeira belo trabalho? Os tipos de madeiras que a gente constrói, provavelmente. Qual que é o nome dele? Triplo BRX. Bom, vamos lá, Triplo. Tem muita diferença. Por quê? A gente trabalha com densidade. A ressonância ela é dada através da dissipação de som no próprio material. Cada material, se você pegar o jacarandá, que tem uma densidade bem densa, ele vai dissipar as ondas bem mais rápido. Se você pega um material onde ele é menos denso, ele propaga, mas propaga mais lento. Então, essas situações, elas nos apresentam várias como posso dizer, ela vai me apresentar um final diferente um do outro. Por isso que é importante trabalhar com a madeira correta para cada situação. Eu posso trabalhar com outras madeiras no instrumento? Claro, no instrumento eu trabalho com várias madeiras para o mesmo objetivo. A soma dessas madeiras, dessa densidade de cada madeira, aí eu tenho um resultado final. Vou pegar uns exemplos.
tenho vários tipos de madeira. Porém, qual é a grande sacada, a grande semelhança entre elas? Todas elas, né, isso aqui é um jacarandá, isso aqui também é um jacarandá, esse daqui também é outro jacarandá, esse daqui também é outro jacarandá. Aí eu tenho aqui um fundo imógno e eu tenho também outro aqui em jacarandá indiano. Então são madeiras, se eu tirar o mogno aqui, essa aqui é uma família de madeira. Porém, se você pegar, vamos pegar pelo indiano, tá? Eu gosto muito do indiano também. Esse indiano aqui é de uma viola, tá? Então, eu qualifico ele como 1A. Eu comprei ele como 2A. Como que funciona isso? Isso é muito interessante também ser falado. O que representa 1A, 2A, 3A e as 4A? O 4A a gente costuma chamar de Master Grade, né? Ou é o mais superior entre eles. O que me dá essa qualificação é o som dele e a proximidade dos anéis, dos veios dele. Isso me qualifica a madeira. Porém, o que mais me qualifica é o som, porque muitas vezes, isso também é muito particular entre os profissionais. Muitas vezes, se eu for qualificar essa madeira como 2A, por exemplo, e eu acho o som dela um pouco mais medíocre do que o primeiro, né, do que um 2A ou um 3A, aí eu prejudico o próprio projeto. Ah, mas um A não é bom? Lógico que é bom, estou usando, é um bom material. Né? Eu não tenho menos que um A. Né? Eu qualifico dessa forma. E como que eu vou ter a qualificação? Eu só estou usando ele, tá vendo? Ele é um bom fundo, um belo fundo de uma viola. E eu preciso que a viola me tenha um agudo um pouco mais expansivo. Uma viola muito grave, ela acaba sendo uma viola muito deficiente. Ou ela muito aguda também, no meu ponto de vista, também é deficiente. Mas isso daqui, ó, eu vou pinçar, eu pinço um ponto do fundo, e aí eu tenho uma resposta. A gente chama isso de tape tone, né? É um toque para sentir a reverberação. Eu consigo funcionar cada ponto do instrumento, do fundo, da madeira. E aqui eu vou sentir a reverberação dela nos pontos. E aí eu vou qualificar. Ali eu tenho, aqui, para você ter ideia, sobre a pergunta do triplo lá, sobre se esse ponto de densidade ele vai influenciar. E influencia tanto, porque aqui eu tenho todos esses aqui são jacarandás. E são qualificados da mesma espécie, né? Esses três principalmente. Porém, eles são de regiões diferentes, e aí a própria peça, a própria árvore, ela vai ter uma primavera diferente, uma umidade diferente, uma sombra diferente, e ela vai, no final, dar uma densidade diferente. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um som bem sino, mas é um som que ele propaga, porém ele é tímido. Nesse caso aqui, eu vou ter que trabalhar com uma espessura diferenciada. Eu tenho que equilibrar, eu não posso descartar uma madeira como essa. Então eu vou trabalhar com uma espessura diferenciada. E é isso que eu estou fazendo aqui, que é a parte da calibragem. Eu vou calibrar o fundo, vou achar o tom que eu quero, a
propagação do som conforme eu quero nesse fundo, e aí dentro disso eu vou definir as espessuras. Lógico que eu tenho uma espessura mínima, né, que a gente chama, e também tem uma espessura máxima, né. Lembrando que na construção eu tenho 3 tipos de fundo. E isso serve para qualquer madeira. Eu tenho fundo rígido, muitas vezes a gente usa até um fundo duplo para ele ser rígido. Eu tenho um fundo responsivo, que é o que eu mais trabalho. Eu gosto do instrumento, né? A gente constrói muito aqui instrumento clássico, instrumento para músico erudito. E aí o que eu gosto nesse fundo é que você tem a resposta do instrumento também no peito do músico, ou próximo do músico. Ele consegue sentir a vibração no próprio fundo. E o fundo, ele vai funcionar como um impulsionamento para a boca, entendeu? Então, o fundo responsivo faz isso. Alguns gostam do fundo flexível. A resposta dele é muito também em relação ao fundo responsivo. Ele trabalha com uma espessura bem mais fina. Porém, eu acho que esse tipo de fundo, ele diminui, e às vezes ele até dá volume a mais, tá? Para a resposta do instrumento. Mas é um fundo que ele diminui, ele deixa um pouco mais tímido toda a qualidade do tampo, né? Às vezes você consegue tirar um pouco mais de volume desse tipo de fundo, mas as agravantes dele é muito pior. Ele pode dar até um pouco melhor de resultado para o tampo, mas ele fica muito suscetível a trincas, muito suscetível a embolamento de nota, principalmente nos graves. Então eu tenho muito cuidado com isso, tá? Aí vamos pegar agora esse fundo aqui. Esse fundo é um belo jacarandá, tá? Eu tenho um belo jacarandá. E o músico quis um detalhe maior de brancal. Isso daqui é a madeira, né? Isso aqui nós não temos habilidade para transformar. Obrigado pelas curtidas, Donato Sete Cordas. Porém, obrigado também, faz? Maria. A gente usa da madeira o melhor dela para proporcionar um desenho bom. Isso aqui vai ser um 7 corda. O Donato, ele é músico de 7 corda. Então aqui, ó, e como que eu posso usar o brancal? A gente tem que ter mas muito cuidado com o brancal. Obrigado pelo primeiro selo, Donato. Valeu mesmo. Tem alguma pergunta que você queira, qualquer coisa, pode perguntar pra gente. A gente responde suas dúvidas. Aqui, ó, o brancal, a gente tem que ter um cuidado com ele, por quê? O brancal é a parte mais próxima da casca da árvore. Porém, ele não é a parte externa. A parte externa, ela é descartável. E a parte externa, geralmente, ela vem com fungos e muitas vezes ela tem o brancal mole. A densidade dele é muito ruim. Por isso que nós temos que, às vezes, achar madeiras que tenham o brancal com a mesma densidade do externo, ou nesse caso, do interno da árvore, da peça, da madeira, para que a gente possa estar usando. Porque se você não tiver esse cuidado, até dá para fazer o instrumento, mas você vai perceber o seu instrumento com duas ondulações. Com o tempo, esse brancal ele vai minguando, né? Ele vai afinando, porque a densidade dele é bem menor do que o externo. Nesse caso em específico, eu tenho a mesma densidade. E a prova é o som. Se você escutar o som dele, ó. Olha o som, que som bonito, ó. Então esse daqui é um 7 corda, em especificação a sétima que vai ser usada nesse instrumento, ela vai estar afinada em si, né? Então tem que ter vários cuidados para propor isso aqui. Aqui eu vou ter um jacarandá que a gente chama de jacarandá pardo. Esse jacarandá ele dá muito aqui na região sul do país. Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso tem. Uma parte do Goiás também tem desse jacarandá.
Aí o Donato perguntou se 7 de aço ou nylon. Eu afino a sétima em C. Ah, em dó. Ok. Ali, esse 7, Donato, ele específico vai ser em aço. Esse daqui vai ser em aço. Tá? Então vai ser escala elevada, né? Tem algumas particularidades desse instrumento que tá para ele, né? Mas assim, para você ter ideia, 80% dos 7 cordas que eu faço é em nylon. E aí, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Olha, qual é a nota qual é a afinação da sétima corda, né? Eu gosto de fazer essa pergunta justamente porque para que eu possa estar preparando fundo e tampo para uma ressonância de caixa que vai proporcionar uma resolução de nota melhor. Ah, mas se eu usar essa nota, essa corda, eu não posso usar outra afinação? Claro que pode. Ah, isso vai implicar? Não, não vai implicar. Mas quando você prepara os 7 cordas para essa afinação, para essa determinada afinação, ele responde muito melhor, né? Na afinação que você está acostumado. Geralmente os instrumentos que a gente faz são instrumentos preparados para um músico específico, né? Não é um instrumento que a gente faz e coloca pronta a entrega, né? Então, o músico, praticamente, ele tem todo o domínio daquilo que ele nos propõe. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Voltando, esse jacarandá, né? Que na verdade o nome dele ele tem um outro nome. Depois eu posso até lembrar aqui, os 55 anos já está pesando, nem tudo a gente guarda de memória, né? Obrigado, galera. Batemos 1000 curtidas na live. Esse jacarandá, ele tem uma especificação muito boa. E eu gosto muito dele. Né? Eu gosto muito desse tipo de material. Porque ele tem uma densidade praticamente uniforme. É uma densidade que ele propaga muito bem. Tem belos veios, belos desenhos. E eu gosto muito da madeira no natural. Então ele me propõe mesmo. Eu fiz a minha primeira cópia. Eu não digo cópia, né? Mas e sim basado na planta do Rubio, né? Que para mim foi um exímio, né? De um profissional na loteria. E eu fiz o meu primeiro Rubio 7 corda e ele está nos Estados Unidos. Eu até tenho aí no TikTok um vídeo com o professor João Luiz tocando ele. Especificamente essa planta com esse material ficou esplêndida, né? Eu gosto muito mesmo. E quando eu posso sugerir ao músico, eu sugiro que no 7 cordas seja essa madeira. Ela tem uma resposta muito bonita, tá? Então, vamos lá para vocês entenderem. Eu consigo trabalhar, às vezes, com um fundo aqui de 2 milímetros, às vezes 1,8 nessa madeira e a resposta dela ser perfeita. Aqui ela, vamos conferir quanto que ela está. Deixa eu pegar meu taquímetro. Olha, eu tenho aqui 2,46, né? 2 milímetros e 46. Isso aqui, eu vou fazer essa calibragem, dos dois lados, ela vai baixar aqui para mais ou menos uns 2 milímetros, né? 2 ponto alguma coisa. E aí depois disso, né, ainda tem uma calibragem interna em alguns pontos. Essa calibragem, ela não vai ficar uniforme em todos os pontos, a mesma calibragem. Eu proponho para o bojo maior uma calibragem, uma espessura de calibragem, e eu proponho para a saída de boca outra calibragem, né? Que aí é o toque do luthier, né? É o que a gente mais faz aqui. E aí, nesse ponto, ele vai dar essas medidas. Mas escuta o som desse. Olha a diferença. Não sei se vocês vão conseguir ouvir pelo celular. Mas vamos fazer comparações, ó. Agora eu vou pegar esse daqui.
esses timbres que a madeira me dá, ela me... Olha, isso aqui está muito próximo a um dó, né? Pro 7 cordas. Pouquinha coisa eu ajusto ele. Enfim, eu tenho aqui também um outro fundo muito bonito, né? Centenário também. Um detalhezinho bem pouco de brancal aqui, né? Na culatra. Qual que é a maior característica desse fundo? Ele é muito radial. Ele é muito radial, tá vendo? Como que eu sei que ele é radial? O veio vem, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, todos os veios em peça. Geralmente eu tenho isso no tampo. Eu preciso disso no tampo. No tampo eu necessito que ele seja muito radial. Cada veio desse daqui, ó, cada veio desse daqui é um afloramento da árvore. Geralmente nas primaveras, né? Outono cai as folhas, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe aí da biologia. E na primavera nascem novas folhas, novas cascas das árvores. Cada uma dessas daqui é uma primavera. Cada uma. Cada veio desse mais escuro, tá? Não é o espaço. O espaçamento é o crescimento dela dentro dessa primavera. E no nosso país, como é tropical, isso é acelerado, tá? Isso é muito acelerado. Mas nos países que a gente chama de região mais fria, né? Canadá, no norte do globo, né? A gente vai ter lá uma primavera muito mais morosa. E aí ela proporciona os anéis mais próximos, tá? Isso daqui é muito raro, às vezes, eu encontrar fundo com essa qualidade. É muito raro. E o som dele é bem diferente, ó. Esse aqui é o que a gente chama de sino. Olha, vou tentar pegar aqui para você. Pai, o Donato perguntou quais tarraxas você irá colocar nesses 7 cordas. No caso desses 7 cordas que eu estou fazendo, vai ser individual, né? São tarraxas rolamentadas individuais. Eu consegui uma importação de alguns jogos e eu vou usar ele. Tanto nesse e mais 2 8 cordas que eu estou fazendo. Será essas tarraxas aí. Mas a gente tem também outras tarraxas, por exemplo, da Hubner, que é sem rolamento, que funciona muito bem. Abaixo disso, nós vamos ter também as tarraxas da Rosine, que são sem rolamentos, né? Algumas agora eles estão falando que vão importar com rolamento. E fora isso também nós temos as VS, né? As Vitor Scatena. Eu tenho aqui alguns jogos que a gente, geralmente os músicos nos mandam, né? Aqui só funciona dessa forma. É o músico que vai definir a tarraxa que ele quer. Essa aqui em específico, ela vai ser usada em um 7 cordas, né? E foi específico o modelo que o músico escolheu. Ele quis justamente essa. Não há comentário, né? Não há comentário para a qualidade das tarraxas do Vitor Scatena. Eu sempre indico, é uma empresa fantástica, muito idônea, né? E, enfim, com garantia, os rolamentos deles são muito maiores, né? Tem uma durabilidade bem grande. O Donato achou muito mesmo diferente a questão dos sons. E ele tem, na dos 7 cordas dele, é uma Rubner individual também. Eu gosto muito dessa Rubner individual. Ela nos ajuda a uma qualidade de afinação muito boa. A afinação da Rubner é muito boa. Eu tenho aqui também, quer ver? Que eu acho que é uma das mais caras que estou usando aqui. Onde que tá ela? Esse é 8 cordas. Essa daqui é uma importada também, mas é estilo Rubner, mas ela é da esse daqui também é Vitor Scatena. Esse é uma do Vitor.
detalhamento dele é sem igual. Essa tarraxa aqui é uma das tarraxas mais lindas. Eu não vou nem dizer nas pegas, tá? Porque as pegas delas eu não acho que ela tá tão bonita. Mas essa tarraxa, ela é muito boa. Ela é alemã. Ela me veio da Alemanha. Justamente o músico me mandou ela. É uma Hubner original, né? E ela é o que eles chamam de linha A, tá? Essa tarraxa aqui custou 500 euros. Né? Então o euro tá em torno aí de uns 6, mais ou menos. Acho que é uns 6, 7 reais. Mas enfim, é em torno disso aí. 500 e poucos euros. Mais imposto, né, que teve que pagar. Mas ela é linda. A tarraxa toda de latão, né? 6 reais, pai. É 6 reais? 6. Então, em torno de 3 mil reais essa tarraxa aqui. Mais a importação. Para entrar no país ele teve que pagar importação, porque ele vai viajar com esse material, então ele tem que ter tudo certo, né? E o que eu gosto muito dela também é o seguinte, ela tem toda a parte de engrenagem dela móvel. Então vamos supor assim, se esse miolo dela me der um problema, a substituição. Isso que eu achei fantástico da Hubner, né? O central dela é latão, tá vendo? O central dela é latão. E ela é muito precisa. Ela não, ó, quanto para frente ou quanto para trás, eu não tenho nem 1 milímetro de folga, não tenho 1/10 de folga aqui, ó. Ela movimenta a cada ponto. Isso para mim eu acho que é fundamental numa tarraxa. Mas vamos lá, vamos voltar no fundo. Então assim, esse fundo aqui é o que esse daqui e esse daqui. Eu vou tirar esse daqui para vocês escutarem o som. E aí vocês vão entender a diferença deles. Olha que coisa mais linda. Esse fundo, ele é para um violão de 6 cordas. Tem algumas especificações. O músico optou por um grave profundo de ressonância de caixa. Ressonância de caixa é o que a caixa me vai dar sem cordas, né? Então eu tenho uma nota no instrumento sem cordas. E é essa nota que o luthier procura. É essa nota final sem cordas. A caixa responde essa nota. E aí essa nota vai dar um resultado final para o músico. De repente ele vai tocar um determinado estudo, né? E essa nota vai ajudar muito ele para isso. Por isso que muitas vezes o violão clássico ele é diferente em termos de resposta de som do que um violão popular, um violão da MPB ou etc. Se você pega, por exemplo, um violão voltado para MPB, né, bossa nova, dificilmente você consegue, você até consegue tocar, né, um clássico nele, tirar um bom som dele, porém às vezes algumas situações ali falta, né? E aí o violão clássico ele é preparado para isso. E se você for tocar um samba no violão clássico, né, ele vai dar a resposta, mas às vezes você vai usar o grave e esse grave ele vai dar uma aguçada um pouco maior. Né? Então, são instrumentos voltados para duas situações diferentes. Isso falando em ressonância de caixa. Se eu fizer um violão clássico, com uma ressonância de caixa entre sol sustenido, sol sustenido e fá sustenido é uma das ressonâncias que eu mais gosto. E nunca cravada, tá? Vamos lá, se eu tenho fá sustenido, eu vou procurar fá sustenido ou menos um pouquinho ou mais um pouquinho. É uma percepção assim. Justamente para que eu não tenha oitavas faltando, né? Tendo uma oitava medíocre, né? Um pouco de oitava, né? E isso implica também nos harmônicos. Então, assim, eu procuro sempre dar uma equilibrada nisso para que no final eu tenha um resultado melhor, tá? Bom, vamos lá. Olha o som desse fundo.
resposta dele é muito aguçada. Isso nem calibrado final ele tá. Então, o tempo de resposta do tape tone me influencia no final do instrumento. Representa que a madeira está ressoando e ela está propagando perfeitamente. Essa daqui é a mesma coisa. Eu tenho uma propagação dela muito grande. Ó. Eu tenho a propagação, mas o sino, né? Aquela acústica que essa madeira está me dando, a resposta dela é muito maior. Olha, ó, tom. Ela propaga e vai. Aí se você me fala assim, mas e o mogno? Por que o mogno? Nesse caso aqui, esse mogno aqui é de uma viola, tá? Mas se você pegar, por exemplo, assim, eu já fiz violão clássico de mogno. Eu tenho até aqui em Ribeirão Preto um músico que me comprou um instrumento, um violão clássico em mogno. Ele funciona? Claro que funciona, né? E eu tenho algumas situações em que ele vai ser mais um pouco, eu não vou dizer medíocre, mas um pouco mais diferenciado em relação àquilo que eu procuro no final, em termos de notas, entendeu? Mas, ó, olha a diferença de som. Ele já morreu. Ó. Então, isso daqui não me permite um grave, que é o que às vezes a gente fala. Ó, se você pegar uma segunda corda, né, um si ou um sol. O sol, para mim, é uma das cordas mais difíceis de afinar, né? Ela não agrada muito. O ouvido, eu acho que isso é quase que unânime com os músicos, mas a corda sol ela é uma corda dificílima de achar um padrão de som para ela, né? Mas se você pegar, por exemplo, uma quinta corda, um lá ou um ré, né, a terceira corda, elas propagam bem. O misão, né, a sexta corda, é uma corda que às vezes você precisa estar ali com um funcionamento nela e ela tá te dando um grave mais prolongado para a segunda nota, preparando o tempo real disso para o músico. Então é muito triste quando o músico toca um mi ou qualquer outra nota e essa nota inicia e já acaba, né? O tempo de propagação da nota evolutiva já solta no ar, né? A resposta disso, que é o que a gente mais procura, né? Então, o mogno, para me propor isso dentro de um instrumento, já é mais difícil, né? Ele não vai me dar as mesmas respostas. Porém, é a melhor madeira num braço. Um braço de instrumento com mogno é perfeito. Ele é perfeito. Então, assim, ele numa guitarra ou num instrumento sólido ele é bom? É perfeito um instrumento sólido. O mogno eu preciso de densidade, mas eu preciso de espessura, porque ele tem muita estabilidade. Tá? Ele tem muita estabilidade. Então, assim, essa é algumas das diferenças. Se eu pego a embuia dá instrumento? Dá instrumento. Se eu pego, sei lá, vamos pegar um pau-ferro. O pau-ferro, eu tenho uma qualificação do pau-ferro muito boa. Inclusive, eu tenho instrumento aqui sendo feito de pau-ferro. Gosto demais. Porém, eu vou te mostrar uma situação que às vezes eu preciso fazer. Aqui, ó, eu tenho uma caixa já, que é desse fundo aqui, ó. Eu tenho já as laterais coladas em forma. E o que acontece? Qual que é a diferença desse instrumento aqui? Eu tenho duas laterais. Se você filmar aqui, filho, você vai perceber. Eu tenho duas laterais. Olha, duas laterais fora os engrosso. Eu tenho um jacarandá muito bom externo, negro, tá? Muito sonoro. E eu tenho um jacarandá pardo interno para dar estabilidade. Eu não quero que essas laterais ressoam. Eu não quero que elas vibrem. Eu
eu preciso que o fundo vibre, porque o fundo é muito bom, e ele vibrando, ele vai, e as laterais estando rígidas, ele vai impulsionar isso tudo, né? O deslocamento de ar aqui dentro é muito preciso com essa situação. Nem sempre isso acontece. Às vezes, outras construções, eu não preciso disso. Nesse caso desses 6 cordas, eu preciso Obrigado disso. pelos cafés, Donato. Valeu mesmo. Vamos lá, deixa eu colocar essa e pegar um de... Mostra aqui, filho. Se você pegar, por exemplo, ó, esse daqui já é um de indiano. Ó. Eu já tenho aqui uma forma com fundo colado. É que vocês não conseguem, mas se eu tenho um aparelho que eu meço a vibração do fundo, né? Tudo por relógio. Se eu puser aqui, uma hora eu vou pôr para vocês verem. E conversar aqui, ele vai movimentar. Porque o fundo está funcionando, ele vibra, e vibra muito bem. Né? Nesse caso aqui, o que me falta nessa caixa ainda? Ainda vai os cavaletes nesses pontos, aqui vai um cavalete, aqui vai um cavalete, e aqui vai outro cavalete. Os dois lados do instrumento. Isso daqui é para deixar com que as laterais tenham estabilidade e fique firme. Firme em que sentido? Eu não quero ter uma lateral muito movimentando, eu não quero uma lateral que possa ter trincos. Então eu vou posicionar cavaletes aqui e isso me proporciona isso, tá? Aqui eu tenho o arqueamento do fundo e eu tenho o arqueamento das travessas. As travessas elas são modeladas conforme o fundo, tá? Tudo isso é proposto. Na minha culatra, lembrando que aqui é tróculo, a tróculo eu recebo o braço. A culatra é o contrário do tróculo, né? Eu tenho toda a estrutura do próprio fundo e emenda das laterais nesse sentido. A minha culatra, além dela ser da madeira ao mesmo sentido da lateral, eu tenho uma ao contrário para dar estabilidade. Eu não quero, eu já vi muito violão com a culatra trincada. E quando ela trinca, o trinco começa aqui, ele vai parar até onde Deus quiser. Outra coisa também que eu zelo muito é a costela. Essa peça aqui chama costela. E a costela, ela tem que ter o veio ao contrário do veio do fundo. A função da costela é justamente reforçar a emenda do fundo. Aqui, ó, eu já estou com a emenda do fundo com o filete do fundo. Olha que fundo lindo. Aqui é a emenda do fundo. E esse fundo, com essa emenda, eu vou ter aqui, na verdade, uma emenda interna e mais o encaixe do filete. Isso daqui se torna frágil. Por isso que a gente precisa pôr um reforço interno. E esse reforço interno, ele vai com a costela. É o que a gente chama de costela. Ela está o veio ao contrário. Esse daqui é um cedro e é uma especificação até muito legal. Eu gosto muito de história das madeiras. E a história das madeiras é o que ela chega para mim com história e o que ela representa para mim. Tá? Então, assim, por exemplo, essas costelas foram tiradas de umas gavetas, de uns armários que foi descartado. Né? Literalmente, ele iria ser jogado fora, numa caçamba. Né? E aí o professor me falou se me interessava, e eu fui lá, rapidinho peguei as peças, e elas se transformaram nisso. Esses armários, por coincidência, tinham algumas datas lá nas gavetas de 1960, né? Então nós já temos umas boas datas aí, né? 60 para 2000 vai dar 40 mais 24, nós estamos aí 64 anos mais ou menos de que essa madeira está estabilizada e perfeita, perfeitinha, né? Pai, explica o motivo de a gente sempre pegar essas madeiras de demolição. Por que que isso acontece? O cedro rosa ainda nós temos comercializado. É uma madeira nativa brasileira, o cedro brasileiro. Nós temos cedro brasileiro, nós temos o cedro canadense, cedro africano, cedro
europeu. Temos a madeira do cedro, a árvore do cedro, ela é uma árvore dada em muitas regiões do mundo. Em específico, nós temos aqui no Brasil esse cedro. A diferença dele para com os outros também vai ser o veio, vai ser a forma que ele é criado, que ele é a primavera de cada um deles. Mas em específico, o nosso cedro brasileiro, ele é estável, é uma madeira que ela movimenta muito pouco, né? Depois de seca. Depois de seca ela movimenta quase que nada, né? Então, essas madeiras qualificadas dessa forma, se pode usar instrumento. Nem toda madeira pode se usar instrumento. Tá? Então, essa madeira eu consigo usar instrumento. Por quê? Por alguns motivos. Ela é muito estável, ela é muito leve e ela tem uma resistência muito boa. Então, ela é difícil de trincar, ela é difícil, sabe, de várias situações. E ela mantém essa leveza. Eu gosto muito do instrumento leve, né? O instrumento pesado na mão de um músico, ele acaba tendo desconforto. Então, isso tudo eu zelo. As madeiras que a gente usa, que a gente chama de madeira de demolição, ou de madeira, às vezes, destinada mesmo para lixo, né? É as que eu mais procuro. Justamente por isso. Eu penso assim, olha, como se diz, né? Nada se perde, tudo se transforma. E nós não temos hoje em dia madeiras suficientes para fazer o que a gente quer. Nem liberado tá. Se você pegar, por exemplo, um jacarandá. O jacarandá, se você cortar uma árvore de jacarandá, você é preso. E eu concordo com isso. Eu literalmente concordo com isso. Nós temos, sim, é difícil hoje. Se você pega um jacarandá desse de 100 anos, um set de jacarandá desse, o músico, né, foi proposto para o músico esse jacarandá e ele aceitou, só essa madeira de lateral e o fundo custou para ele quase R$2.800. Né? Então, é uma madeira cara? É uma madeira cara. Né? Especificamente cara. Mas por quê? Porque é uma madeira que ela era algo e se transformou em algo. Tá? Não foi tirada agora da natureza. Nenhuma das madeiras que nós temos aqui tem essa situação. Ou eu tenho aqui portas, eu tenho aqui banco de igreja que eu compro, batente de porta de passagem. Né? Esse fundo aqui ele foi tirado exatamente de um batente de porta de passagem. A gente conseguiu comprar. Aqui em Ribeirão e em região também tem muitas casas que são demolidas para a construção desses prédios, né? E aí eu consegui comprar alguns batentes e me deu esse móvel muito bonito. Mesma coisa do jacarandá pardo. E a madeira, depois de aparelhada, ela traz totalmente a vida dela. Isso que é muito bonito, tá? Então é isso. Aí aqui eu vou ter outras situações de laterais já pré-moldadas. Aqui eu tenho... Isso aqui é restauro, mas aqui eu tenho já caixas fechadas, já com várias situações, né? Entre lateral duplo, lateral simples, jacarandá indiano, né? E assim por vai. Tá bom? Vamos voltar ali. Nós também trabalhamos com a parte do restauro, é uma parte que sai muito pra gente, que também é muito gostosa de se trabalhar. O restauro, eu optei em fazer restauro e manutenção, porque aqui nós somos carentes de um olhar específico para esses instrumentos aqui. E aí acabou que isso lá atrás foi me exigido muito por músicos daqui, professores renomados aqui de Ribeirão e região, e aí outros luthiers que a gente conhece e acaba nos sugerindo como uma opção de serviço. Hoje eu acabo recebendo um instrumento do Brasil inteiro, né? Tem instrumento aqui Goiás, tem instrumento aqui Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, e assim por vai. São instrumentos que chegam... A coisa é tão gratificante, essas indicações, que eu recebi um instrumento para fazer uma regulagem, que a gente chama de regulagem simples. E antes de vir para cá, eu tenho dentro desse local, nessa cidade onde
esse instrumento saiu, eu conheço o luthier de lá, conheço o luthier aqui, a gente tem uma boa amizade, conheço o padrão de serviço dele e sugeri ele para fazer a manutenção, para a pessoa não gastar com transporte, não gastar com essa situação. E mesmo assim a pessoa optou em mandar para nós. Então, às vezes é muito gratificante até tudo isso. Porém, o restauro e a manutenção nos toma muito tempo. Né? Às vezes a gente perde, sei lá, a gente precisa destinar tempo para fazer isso. Né? E tem que ser feito com muito cuidado. Né? Pode ser feito de qualquer jeito e o músico não espera isso da gente. Né? Então, eu sou muito procurado para troca de tampo, substituir fundo. Às vezes, instrumentos renomados, de luthier renomado, que sofreu uma avaria muito grande. E aí as pessoas nos procuram, né, os músicos nos procuram para fazer com que esse instrumento volte à sua atividade natural dele. Né? Porque tem isso, tem luthiers que são construtores, mas não dão essa manutenção. Aí eles até indicam a gente para, leve para o Jorge para dar essa manutenção nos instrumentos. Eu conheço vários luthiers, a gente trabalha com vários amigos e muitos deles, quando tem alguma dificuldade com os próprios instrumentos, nos indicam. Olha, Jorge, estou mandando um instrumento meu aí, aconteceu isso, nos ajude aí. E aí acaba vindo, a gente acaba fazendo o que se precisa, né? É muito bom, né? Eu gosto muito desse laço, né? E saber que a gente está trabalhando, nós não somos os melhores, não pretendemos ser, não queremos, não é a nossa intenção isso, mas simplesmente fazer o correto para aquilo que foi destinado. A gente estuda até hoje, né? São vários livros, né? Todos importados, muito dinheiro investido. Nosso ateliê é um ateliê até muito bom, né? Constituído há algum tempo. E, enfim, eu só não consigo trabalhar com uma grande variedade de instrumentos, senão a gente não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. É só eu e você, só eu e meu filho, né? Então a gente não consegue atender todo o público que nos procura, né? Então a nossa agenda é uma agenda longa, né? De espera. Às vezes uma manutenção aqui de uma troca de tampo demora em torno de 6 meses. Então isso tudo proporcionando pela qualidade daquilo que a gente está prestando, né? Do serviço que a gente está prestando. Ok? Então é isso. Aí, o que eu estou fazendo aqui, qual é a finalidade? Ainda falta, né, finalização da raspagem, né? Finalizando a raspagem, eu vou determinar a espessura desse fundo. Determinando a espessura desse fundo, escutando ele, cada ponto dele, olha como que esse fundo está sonoro. O grave dele está lindo. Então, determinando os pontos dele, aí eu começo a trabalhar. Eu tenho que fazer uma cavidade nesse centro aqui, sabe? E fazendo isso, propondo a finalidade do próprio fundo para o instrumento. O Zé Dalmo perguntou se seu material é importado, pai. Bom, eu trabalho com muito material importado e normalmente eu faço as minhas importações. Né? No caso do indiano, né, do jacarandá indiano, eu compro da String, né, uma empresa idônea de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. E eles têm materiais muito bons, e o Oscar também, muitas vezes
falo com ele, olha, Oscar, estou precisando de um fundo ou um material assim, destinado dessa forma, e ele acaba nos atendendo, porque ele é um músico perfeito, ele toca muito, ele tem um ouvido perfeito também, e aí muitas vezes eu não preciso ir lá, na verdade eu não vou lá, né? Eu, pelo WhatsApp mesmo, eu faço a compra, ele me manda algumas imagens, eu escolho a imagem que eu quero, e dentro da imagem ele me responde o tom, né, e a sonoridade do próprio material. Isso eu compro muito dele. Outro fornecedor também que eu gosto de comprar muito dele é a Planet. O Planet também tem bons materiais. Enfim, tem muitos fornecedores desses materiais. O que eu mais uso, que é importado, minhas rosetas, todas elas é um padrão. E eu importo isso direto, né? Nós compramos um lote de 400 rosetas para 400 instrumentos e usamos essa. Ah, mas eu quero usar uma roseta diferente. Perfeito. Aí eu não desconto o valor da minha roseta, porém faço qualquer roseta que você quiser, eu coloco qualquer roseta, e ela terá um acréscimo no valor do instrumento. Outra coisa que eu importo. Eu normalmente importo meus tampos. Eu gosto dos tampos de uma determinada região da Rússia. Né? Os tampos eles são russos. Então eu importo de uma determinada região da Rússia. É muito difícil a importação. A gente acaba perdendo. Né? Eu perdi 30 tampos no ano passado. Né? Você perde dinheiro. O risco da importação ela é muito grande. Hoje as taxas que você paga também elas acabam sendo inviáveis à importação. Mas assim, a gente tem que ir lutando, não dá para parar sobre isso, né? Então, mas normalmente o que eu mais importo são tarraxas, eu importo tampos, importo roseta, importo goma laca que eu uso, né? Goma laca a gente usa é um clarificado. Esse tipo de goma laca, tá? Ele vem literalmente dessa forma. É uma resina natural. E ela é chamada de clarificada porque literalmente ela foi passada por um processo de clareamento. Né? Tirou todas as impurezas e é um verniz natural que ele acaba ficando quase que transparente. Isso também, e é muito caro, é por quilo. Né? Quilo de uma lata desse daí hoje é em torno de R$800. Mais importação. Tudo que a gente fala de importação, a gente vai ter taxa, vai ter impostos e assim por vai, tá? Todo mundo já conhece qual é o procedimento disso. Então, o que mais que eu importo? Os tampos, né? Cedro e o abeto, né? Que eu mais importo. É o que a gente mais faz aqui. O resto, nós temos no Brasil que tipo de madeira? Nós temos madeira para a estrutura do instrumento. Nós temos material para a caixa do instrumento. E por que nós não temos madeira para o tampo? O tampo em específico são madeiras que ela dá em região fria. Eu vou dar um exemplo. Ó, isso aqui tudo é tampo. Tem bastante tampo guardado lá. Eu vou pegar um tampo específico aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Se você pegar esse tampo aqui, ó, esse tampo, ele é 4A, ou que a gente chama de Master Grade. De que maneira que é visto isso? Ele ainda não está lixado, não está raspilhado, então ele está mostrando todos os riscos da madeira, da lixa grossa. Mas aqui eu tenho, ó, se você conseguir visualizar, né, não sei se vai dar para ver, os anéis dele são muito próximos. E os anéis dele começam aqui e vai até o final nas mesmas distâncias. Por isso que esse tampo, ele chega às vezes a custar 3 vezes ou 4 vezes mais que um tampo 3A. Né?
Esse tampo aqui, para você ter ideia, eu paguei dele R$ 2.800, o mesmo preço do jacarandá. Tá? Esse aqui é um violão para um músico clássico, né, um professor. Então, agora aqui, ó, aqui acho que dá para você ver um pouco melhor nesse ponto. Ó. Se você olhar o escuro, o marronzinho mais escuro, não sei se você consegue visualizar por aí, ó, mas esse risco do anel mais escuro, lembrando, o corte é radial, tá vendo? Tem que ser radial. Cada anel desse é uma primavera. Só que lá, em região muito fria, as primaveras elas podem ser 2 por ano, ou também pode ser uma a cada 2 anos. Isso depende da região e depende do frio intenso que é lá, tá? Então, isso daqui faz muita diferença. Se você considerar que cada primavera é o tempo que eu tenho de crescimento entre uma peça, entre uma primavera e outra, então esse tampo é um tampo moroso, é um tampo que ele permaneceu muito tempo congelado, né? Esse aqui é um pinheiro, né? O abeto, o nome abeto, ele vem de pinho, né? Então é um pinheiro, é da família dos pinheiros. E essa árvore, ela, nesse caso dessa peça, ela foi uma peça que ela ficou muito tempo na região fria. Muitas vezes o pinheiro, a região onde ele está, a neve cobre por total. E aí ele fica lá invernado lá por muito tempo, onde dificulta a solta da casca, né, o tempo que ele vai ficar lá. Isso vai dando tempo para ele. Olha como que ele é bom. Do começo ao fim, ele tem a mesma espessura e os mesmos veios. Isso faz dele um bom 3A. Esse daqui é 3A. O A é aqui. Agora, quer ver? Eu vou pegar um outro para você ter uma ideia. Geralmente os meus tampos, eles são tudo 3A, tá? Eu não gosto muito do tampo 2A, não. O tampo 2A, eu gosto muito de usar ele nos cavacos, né? Em algumas violas, eu gosto. Na construção nós trabalhamos com viola, violão, cavacos. Nós especificamos mais nisso. Viola, concertista, violão, erudito, 7 cordas, 8 cordas, né? Tudo para a área do erudito e também alguns cavacos que a gente faz. Esse daqui, ele é considerado um 2A, tá? No meu consentimento. Eu comprei ele como 3A. 3A, mas ele para mim é 2A. Por que ele é 2A? Eu tenho um central dele muito bom até de veios, tá? Muito bom. Só que eu vou ter até, se você pegar aqui nessa região fora da boca, ó, até aqui assim eu tenho uma proximidade boa de anel. Aqui ele já abre, olha. Olha como que ele abre. Ele chega no final já com uma quantidade de anéis bem aberto. Tá? Então, aqui esse tampo é muito mais mole do que aqui. Tá? Essa é uma grande diferença. Agora, se você quer entender um pouco disso daqui, eu vou te dar um outro exemplo. Para cada... Ó, isso aqui é mais ou menos uma polegada, tá? Vamos só resolver, só para ter uma noção. A gente qualifica o tampo dessa maneira. E aí eu vou mostrar para vocês que interessante. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anéis para uma polegada. Eu tenho 18 anéis. Daqui até aqui vai dar 18 anéis. Se você pegar um tampo, vou pegar um mais claro para poder estar
mas isso aqui não vai dar pra ver mais claramente. Mesma medida, tá? Eu vou colocar aqui para você ter uma noção. Ele não tá lixado. Deixa eu dar uma raspadinha nele rapidinho, só para você ter uma noção. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 anéis. 34 anéis. Então eu tenho daqui, aqui, 34 anéis. O outro nós tínhamos 18, na mesma medida. Então, o que significa isso? Eu vou ter um tampo de uma resposta de ressonância muito maior do que esse. Isso é fato. Eu vou ter um tampo um pouco mais duro do que esse. Também é fato. Então, o que eu tenho que fazer com esse tampo? Esse tampo eu posso trabalhar ele com uma espessura menor do que esse. Opa, e o Zé Dalmo também está perguntando se o melhor é se a madeira tem uma dureza maior ou se ela é macia. Veja, a dureza da madeira, ela proporciona uma propagação de som muito maior do que uma densidade menos, tá? Se você pegar entre se a gente falar de tampo, vamos falar de tampo. Se você pegar no tampo, entre um anel e o outro, é muito macio, entendeu? O anel, ele é duro, ele é denso. Se você pega o anel é muito denso. O anel você não consegue. Então, aqui é mais fácil de visualizar. Tá vendo aqui, ó? Entre aqui, um anel e aqui, eu tenho uma dureza muito grande aqui. O tampo só racha na parte mole. Ele não racha no anel. Ele não racha de atravessado, ele só quebra. Se você bater, ele quebra. Mas rachar, não. Mas no sentido do anel, ele racha. Se eu pegar aqui, ó, nesse sentido, entre os anéis, eu tenho aqui aqui é mole, aqui é duro. Se eu pegar um alfinete, alguma coisa, e uma lupa e aumentar para você ver, eu não consigo furar o anel, porque a densidade dele é bem maior do que o miolo. É isso que faz um tampo flexível demais. Eu posso usar ele? Posso usar ele. Não estou dizendo que não, mas aí eu tenho que propor uma espessura para esse tampo maior. Se eu pegar um tampo com uma espessura maior, o que isso vai me prejudicar? Uma espessura maior, eu tiro menos som. Entendeu? Se eu tenho um tampo mais fino, em espessura, eu consigo uma sensibilidade de mão direita imensa. Qualquer encostadinha que eu der na corda, qualquer movimento que eu faça na corda, o tampo ressoa. Entendeu? A voz falando em cima do tampo, o tampo vai ressoar. Se eu tenho um tampo com uma espessura maior, dificilmente eu consigo esses detalhes. E mas pô, Jorge, é meio contraditório isso, falando de instrumento pré-fabricado. Se você pegar uns violões Eagle, pegar uns violões Takamine da série G, pegar alguns Yamaha, e assim por vai, tá? Vários violões que tem tampo laminado. Violas Del Vecchio, todas elas os tampos são laminados. Se você pegar esses tampos, eles funcionam, você tira som.
Eu não estou dizendo tirar som. Tirar som você tira de um cabo de vassoura com uma corda. Você tira som. Aí, se você falar em qualidade de som ou falar em sons que propagam de altura suficiente, aí eu tenho que cair para um tampo maciço, um tampo sólido que a gente chama, né? Essa é a função. Bom, meus amigos, eu acho que por hoje deu. Se vocês gostaram da live aí, né? É a nossa primeira live fazendo sobre esse assunto. A gente está pensando em fazer algumas outras situações como essa, né? Eu e meu filho, sempre nós dois juntos. E se gostaram, é só colocar nos comentários aí. Às vezes pedir o assunto que vocês queiram, né? Ó, Jorge, vamos falar sobre tal situação. A gente prepara aqui, prepara nosso tempo aí e destina para vocês um material mais preparado. Lembrando que eu acho muito fundamental que seja assim, olha, eu não gosto muito de preparar e ficar embasado em situações aqui de livro ou de artigos. Não, nós vamos bater um papo, né? A gente sempre está falando da experiência de um profissional naquilo que ele sempre faz. Isso pode ser divergente, né? Pode ter outros profissionais que têm uma divergência de pensamento, mas que lá no final o resultado é o mesmo, tá? Eu gosto de me embasar muito naquilo que eu falo e do que eu faço diante da nossa experiência, do trabalho, em relatos e livros, né, dos grandes construtores, né? Eu faço o instrumento baseado no Hauser e no Boucher. Pai, o Zedão perguntou se você conhece a Moreira. Conheço a Moreira. Olha, a Moreira eu conheço. A gente conhece muita, uma infinidade de madeira. Eu estou com 55 anos e trabalhando com madeira desde os meus 12 anos, né, que a gente trabalha com madeira. Meu pai teve uma grande marcenaria aqui em Ribeirão e foi da época onde madeira era algo com abundância, né? Então, assim, eu tive muito acesso, graças a Deus eu tive muito acesso a muito tipo de madeira. Então, essa é a facilidade que eu tenho de visualização das madeiras. Porém, há madeiras que podem trabalhar no instrumento e há madeiras que não. Só para fechar essa colocação dele, esse toquinho aqui, ó, esse toco, eu uso ele como apoio de pé para músico. Então ele fica no chão lá. Aí o músico vem, porque ele dá uma altura legal, o músico apoia o pé aqui para testar o instrumento. Essa madeira aqui é uma aroeira. Esse aqui é um toco de aroeira, né? Essa madeira, além dela ser imensamente densa, muito dura, ela não dá instrumento. Ela, até escala eu já vi pessoas fazendo, mas ela não dá instrumento. Por quê? Ela tem essa característica, ela racha muito. Né? A densidade dela é tamanha e ela tem uma movimentação que mesmo depois de muito tempo seca, estável, etc, etc, ela acaba não sendo para o instrumento uma madeira legal de trabalhar. Né? E sobre o angico ferro vermelho? O angico, né, ele tem um angico preto, tem um angico vermelho, tem várias coisas. Eu já vi muita gente fazendo braço de angico, né? Muita gente faz braço de angico. Confesso para vocês assim que eu não uso essas madeiras. Eu vou até mostrar por quê também. Eu gosto muito de mostrar. É que eu acho que é fundamental. Vem cá. Essa prensinha aqui eu uso para montagem do deck harmônico e as prensagens. Isso aqui é angico vermelho. Isso aqui é angico vermelho. Eu tenho algumas peças de angico preto, tá? Então, ele é uma madeira muito resistente. Tá vendo? Isso aqui é tudo angico. Eu tenho, é uma madeira muito resistente. Mas, como aroeira, ele racha muito. Ele racha muito. Quanto mais seco, ele é uma madeira que foram muito bem aparelhadas as madeiras, mas ela com o tempo ela torce. Então ela não tem, ela não é estável, ela é instável. Então isso para nós não funciona. Isso aqui, ó, essa madeira aqui, ela chama Braúna. Não, essa daqui chama Itaúba. Braúna é outra. Itaúba. Essa madeira aqui é negra, muito bonita, muito densa.
é uma madeira perfeita. Lá no Mato Grosso, para aquela região, ela é usada para fazer ponte. Foi usada muito para fazer ponte. Às vezes, muitas fazendas, de um lado para o outro, naquelas estradas de terra, nós temos pontes feitas de braúna. E sabe por que eu não posso usar ela para o instrumento? Porque ela é oleosa. Então isso também me atrapalha. Eu tenho algumas peças ali, ó, que aquelas lá são de braúna negra, que eu uso às vezes para escala. Para algum instrumento eu uso para escala, de tão densa que ela é. E ela é chamada do nosso ébano, né? Ébano brasileiro. Né? Então, e assim por vai. São muitas madeiras que podem ser usadas e outras não. Né? É uma infinidade muito grande de material. O Brasil tem essa diversificação de madeira, né? Isso facilita para nós. Mas nem tudo eu uso, por quê? Se eu pegar, por exemplo, assim, olha, um instrumento onde ele tem todo um trabalho a ser feito para que ele dê um resultado final. Então é a soma, para você ter ideia, eu trabalho com balança de precisão. Então eu preciso ter o peso do fundo, o peso das laterais, o peso de todas as travessas, para que eu tenha uma caixa num determinado peso, e peso é densidade. Então eu tenho um determinado peso que vai me favorecer o instrumento final. Então, dependendo da madeira que eu uso, eu tenho uma estabilidade para isso. Se eu for usar uma madeira que às vezes não me dá essa estabilidade, e que me dá até mesmo a aproximação de peso, mas que ela não me dá segurança para que eu possa estar entregando um instrumento onde eu possa garantir para o músico que aquilo vai ter algo durável, eu evito, eu não faço. Eu tenho umas embuias aqui de 80 anos, lindas, que às vezes algum músico me pede, olha, eu quero uma viola de embuia, como as Delbecq, eu faço. Mas a embuia, eu acho linda a embuia, mas a embuia também, ela tem uma deficiência, ela entorta uma lateral, ela vai manter isso daí. Então você imagina, se você pegar um set de embuia hoje, em torno aí de uns 400, 500 reais, né? Um set de embuia. Se eu pego um set de jacarandá, que vai dar lá em torno de 700, dependendo do jacarandá, um pouco mais caro, eu tenho uma segurança tamanha no jacarandá que vai me impossibilitar de usar a embuia. Essa é a X da questão. Mesma coisa o Mogno. Ah, mas o Mogno eu consigo com mais facilidade? Hoje aqui não. Mas se eu pego um set de Mogno que vai estar lá entre um pouco, 500 reais, 400 reais, 500 reais, e eu tenho um set de jacarandá que o preço, mesmo que o preço do jacarandá fosse 100%, a estabilidade e a segurança que ele me dá me permite ainda pagar um pouco mais caro. Porque o valor do set em si não vai pesar no final do instrumento. Não é porque, olha, o meu instrumento custa pouco, foi quase 10 mil reais, né? 9 mil reais completo. E aí eu vou tirar desse valor, eu vou tirar a diferença entre um jacarandá e um Mogno. Isso vai me fazer a diferença no valor total? Não, eu não vejo assim. Primeiro que eu vou só tirar o valor do material. Eu não vou tirar o valor. A mão de obra é a mesma para fazer os dois. O acabamento é o mesmo. O tempo destinado é o mesmo. Então eu tenho o mesmo valor para todas as madeiras. Eu tenho o mesmo valor. Só altera às vezes o que é? Um tipo de acabamento, uma tarraxa específica, uma roseta específica, um jacarandá específico, aí os valores acabam agregando. Mas, em média, os valores acabam sendo únicos justamente por isso. Porque eu não tenho uma discrepância muito grande entre um valor e o outro do mesmo material. Muito obrigado, Zé Daum. A gente sempre tenta expor o nosso conhecimento de uma forma bem detalhada. A gente tenta ser criativo e expor, na realidade, o material que nos é fornecido. Tá? Pessoal, deu? Se acaso quiserem mais alguma coisa, né? Conhecimento que tiver no nosso alcance, é só sugerir aí e vamos ver se a gente consegue fazer outras lives como essa, né? Mostrando o instrumento pronto, né? Às vezes um professor que vem aqui e aí vocês trocar ideia com eles um dia, quem sabe, né? Sugerem aí. Podem bater papo também, chama a gente,
Que a gente pode contar das histórias de manutenção, de restauros que a gente teve, que tem várias. E ficamos por aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Donato. Obrigado, Zé Dalmo. Forte Obrigado abraço para pra todo todos. mundo. Valeu, Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.